Ô Maninho, eu tô com imagens aqui ao vivo. Esse hospital é o Hospital de Canhunes, né, Mari? Ao vivo, imagens para mostrar para vocês aí uma forte movimentação de pessoas, uma ambulância estacionada bem em frente, pessoas em cima de uma caminhonete passando. A gente percebe aí uma movimentação forte nessa região que é muito próxima, inclusive, da fronteira com o Egito. A gente está com imagens ao vivo. Eu também estou com outras imagens para mostrar para vocês da fronteira do Líbano e também da faixa de Gaza. Pode ir girando essas imagens aí, Dudu e Mari, para a gente poder passar para o nosso telespectador aqui. Maninho, eu estou vendo aqui na mídia um novo termo, que não é mais cessar-fogo. Estou vendo um negócio chamado pausa humanitária. Tem diferença? Bom dia, Paulinho. Bom dia, colegas. Hoje eu vou pedir licença para dar um bom dia especial para minha mãe, que faz aniversário. No Dia das Bruxas, que interessante. Pois é, no Dia das Bruxas. Mas, falando sobre essa situação, a pausa humanitária seria, Paulinho, uma espécie de eufemismo para falar de cessar-fogo. Agora, tem diferença? É isso que eu quero entender. Porque tem gente mais uma questão retórica. Agora, um ponto importante não é incoerente com a continuidade da defesa de Israel a ideia de você construir um corredor humanitário. Ou seja, você pode tentar construir uma zona específica do território de Gaza onde você vai tentar construir um corredor humanitário para a saída dos civis, enquanto Israel continua atacando outra área do território de Gaza. Ou seja, a construção do corredor humanitário não necessariamente precisa estar vinculada a um cessar-fogo ou a chamada pausa humanitária. Você pode criar zonas diferentes dentro do território para tentar acomodar os civis, concentrar o atendimento nos hospitais e tentar evacuar a população civil. A dificuldade logística disso é que nós sabemos que o Hamas, como grupo terrorista, busca e deseja utilizar a população civil como escudo humano. Então, a grande questão logística você cria uma zona humanitária dentro de Gaza para diferenciar a zona de guerra da zona onde estão os civis. E o que é que o Hamas vai fazer no instante seguinte? Provavelmente tentar se alojar na zona humanitária. Então, a situação é muito complicada. Por isso, eu acho que não se pode descartar tanto, primeiro, a pressão sobre o Egito para que abra o corredor humanitário no sentido de acolher parcela da população civil da Palestina no seu território, como a proposta que foi feita pelo professor Yuval Harari, israelense, um grande intelectual, de que Israel deveria considerar a possibilidade de fazer um campo humanitário dentro do seu próprio território, onde Israel tenha o poder militar para fazer a triagem e onde haja, inclusive, uma premissa de que toda pessoa que entra ali vai estar desarmada. Ou seja, mesmo que entrem terroristas infiltrados nessa faixa, já teriam muito menos potencial bélico ou risco de causar danos à população do que estando com toda a infraestrutura terrorista que possuem atualmente na faixa de Gaza. E daí, se o povo da Palestina quiser voltar, Israel deixa? Como é que funciona? Enquanto Israel está na incursão, isso pode parecer um grande sequestro. Essa proposta é do professor Yuval Harari, né? O ponto dele seria fazer essa migração temporária para dentro de um campo humanitário no território de Israel, enquanto há a incursão militar para que depois essa população volte para... Mano, pelo que eu vi, o Mota não está concordando muito contigo não, hein, Mota? Eu também não concordo. Desculpe discordar do Yuval Harari. Fala, Mota. O Harari, ele tem 2 livros bons, mas eu tenho a impressão que ele gastou o bom senso dele nesses 2 livros. Vocês imaginam isso? Um campo dentro de Israel, onde os palestinos estão situados. De que vai ser chamado esse campo? E 5 segundos depois que ele for criado. Campo de concentração. É lógico, né? É isso. Eu acho que a gente precisa lembrar um pouco das lições da história. Vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar da Alemanha. A Alemanha era uma nação dominada pelo nazismo. Se a gente olhar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as barbaridades que foram cometidas pelos nazistas, que dominavam a nação inteira.
Vamos lembrar também do Japão. Japão, que era uma nação fanática pelo militarismo. No Japão existiam os kamikazes, eram os pilotos suicidas que se atiravam em cima dos navios americanos. No Japão, combatentes das Forças Armadas japonesas se recusaram a se render, ficaram escondidos na selva durante anos. 7 anos depois do final da guerra, ainda existiam japoneses escondidos nas selvas da Ásia. Vamos lembrar, os Estados Unidos, os aliados ocidentais, conseguiram transformar, desnazificar a Alemanha. Transformaram a Alemanha numa democracia. A mesma coisa com o Japão. O Japão hoje é uma nação desenvolvida e pacífica. Se isso foi feito na Alemanha e no Japão, por que não pode ser feito em Gaza? Por que o Hamas não pode ser removido e Gaza receber um banho de democracia e se tornar uma nação desenvolvida como Singapura, como Hong Kong? Mas isso é o pós, não existe nada impedindo isso. Isso é o pós, Mota. Isso é o pós-guerra, Mota. A questão é a seguinte, a questão é que agora, a única guerra que eu tenho ciência que a sociedade civil não consegue sair aonde está acontecendo a guerra, é essa guerra entre Israel e Hamas. É bom lembrar, por exemplo, que a guerra entre Ucrânia e Rússia, não é? Várias pessoas da Ucrânia fugiram para a Polônia e os países adjacentes. Essa guerra, a sociedade civil não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. O que vai fazer, então? Vai ficar recebendo bomba de Israel? Qual é a diferença disso da Segunda Guerra Mundial? Imagine esse seu discurso na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial não tinha o confinamento das pessoas. Isso, na Segunda Guerra Mundial tinha campo de concentração, meu amigo. Sim, Bota, mas isso é outra questão. É muito pior. Imagine outra questão. Esse discurso. Concordo contigo, Bota. Imagine esse discurso da Segunda Guerra Mundial. Imagine as pessoas dizendo, olha, você não pode bombardear a Alemanha porque existem civis, famílias, existiam famílias na Alemanha também, civis inocentes. Mas as pessoas podiam fugir da Alemanha, Mota. Deixa eu entrar como convidado aqui, eu quero entrar nessa discussão. O Mota tem toda a razão em tudo que ele falou. O Yuval Harari é um excelente escritor, eu li alguns livros dele, são muito bons. Agora, Israel ser responsável para receber centenas de milhares de palestinos, tentar fazer uma triagem de quem é terrorista, quem não é terrorista, vai precisar deslocar todo o exército que está defendendo Israel para fazer esse serviço, o que é inviável. Depois, Israel já está com centenas de milhares de pessoas desalojadas em Israel, que tiveram que fugir do norte, da fronteira com o Líbano, fugir do sul, da fronteira com Gaza, pessoas que perderam suas casas em ataques, ainda vai ter que ser responsável por alimentar e cuidar desses centenas de milhares de palestinos. E o Mota falou muito bem. Mota, e depois eles não vão nem dizer que é campo de concentração, que Israel fez um gueto dentro do seu território para colocar os palestinos. Quer dizer, é uma proposta totalmente inviável, mas sempre se aproveita, como é um judeu que deu a proposta, veja com outros olhos. Ela é inviável, ela não pode ser concluída de maneira nenhuma. O Egito faz fronteira com a faixa de Gaza e não quer receber os palestinos. Por que o Egito não coloca os palestinos no seu território? O Egito não está em guerra, ele pode pegar o exército, fazer a triagem, pode pedir dinheiro para a ONU para alimentar esses palestinos. O Egito não quer receber os palestinos. O Mota falou outra coisa que eu concordo muito bem, que eu sou especialista em Holocausto e na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ficou bombardeando Londres durante 2, 3 anos para destruir Londres. Quando Londres pôde, bombardeou a Alemanha. Por exemplo, Dresden foi praticamente destruída com bombas incendiárias e tudo mais, e ninguém no mundo falou, poxa, ô Londres, você não está usando
o mesmo nível de força que a Alemanha fez com você. Você não está sendo proporcional. Isso não é a diferença. Sabe por que é a diferença, Pepe? Porque se tratam de judeus. Quando são judeus, mas esses judeus também... É guerra simétrica, Pepe. Não tem guerra simétrica. Então, você acha o quê? Israel tem que chegar na faixa de Gaza, assassinar 1.400 civis, estuprar 500 garotas, decepar a cabeça de bebês, matar crianças na frente dos pais, arrancar o olho do pai na frente do filho, aí é uma guerra simétrica? Desculpe, Israel é um Estado civilizado, não vai fazer isso. Infelizmente, não pode fazer assimétrico, porque Israel não vai cometer esse crime. Mas duas questões que eu acho importante colocar, Paulinho. Primeiro é o seguinte, primeiro que é uma falsa equivalência falar que a proposta do Harari seria criar um campo de concentração. É o que o mundo vai dizer, como o Mota falou, o mundo vai dizer isso. A ideia do Harari é salvar vidas, não matar como foi. Ele é um excelente escritor, mas ele não é um estrategista militar. Tudo bem, sim, mas a ideia é diferente. O resultado e o motivo de você criar bolsões em Israel para receber... Quem que vai tirar esses centenas de milhares? Eu posso concordar com você. O Harari vai ficar na fronteira vendo um por um? Eu posso até concordar com você. Não, o Harari o Yuval Harari vai ficar na fronteira examinando um por um? Eu posso até concordar com você que talvez a implementação dessa medida seja impossível. Então não tem nem que sugerir. Mas é uma falsa equivalência. O que é impossível, eu não preciso sugerir. Eu posso sugerir então o seguinte, que Papai Noel desça na Terra e resolva o problema. Eles têm que fazer alguma coisa. Não é coisa impossível. Outra coisa. O povo do rádio não entende, hein, quando fala em cima do outro. Miriam Spritzer pediu a palavra. Sim. Tem um ponto muito importante que vocês estão esquecendo, que acho que é o detalhe mais relevante aqui. A ideia de colocar uma região que não é zona de conflito ou de enviar os civis que é uma área que não seria atacada, que foi indicada, inclusive, para Israel, por Israel, para os civis de Gaza, que fossem ao sul da faixa de Gaza, porque aquela região seria mais segura. A gente já lembra como foi o que o Hamas fez com os civis que estavam tentando sair do norte de Gaza e da cidade de Gaza para ir ao sul. A gente sabe que houve diversas sabotagens. Então, independente de Israel criar, digamos, esses campos de segurança vamos chamar campos de segurança, mas eu concordo com a questão de que em 2 minutos teria sido chamado de gueto ou de campo de concentração dentro de Israel para civis palestinos de Gaza. Ou, se isso também fosse criado no Egito, quem garante que o Hamas deixa esses civis saírem? A gente já viu que o Hamas ele usa os seus civis como escudos humanos. Toda tentativa de evacuar regiões e de evacuar pessoas sempre são sabotados pelo Hamas. Eles colocam, agora esqueci o nome, mas blockade para que sejam estourados os pneus dos carros nas estradas. Eles bombardeiam os próprios civis. Eles atiram nos civis que estão tentando sair da região. Então, o que garante que o grupo terrorista que hoje está responsável pela faixa de Gaza, que teve esse ataque, vai deixar de fato que esses civis se locomovam para o sul?